Olá, prezados, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinaldo. Segue mais um vídeo da teoria da NR35. Esse é o quarto vídeo, então estaremos finalizando a parte teórica com este vídeo e com a prova que vocês serão convidados assim que terminarem de assistir todos os vídeos, o primeiro, segundo, terceiro e esse quarto vídeo. Aí sim vocês serão convidados e encaminhados para realizarem as avaliações presencialmente, ok? Bom, nós estamos aqui relatando referente à NR35, é a norma em que trata sobre trabalho em altura, certo? Então, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde se tem um risco de queda, certo? Então, para vocês entenderem melhor, eu estou trabalhando com andame suspenso, né? Aquele andame que é sustentado pelos cabos de aço, certo? Eu estou ali a um número hipotético aí de 10 metros de altura. Estou no andame, o andame tem guarda-corpo, tem piso completo, porém ele pode ter uma falha no cabo de aço ali, pode romper. Isso é atividade em altura. E só lembrando, né, que esse andame, a linha de vida não pode estar conectada a ele, tem que ser independente desse andame suspenso. Aí vamos citar exemplo onde não tem risco de queda e está aí, por exemplo, com 3 metros de altura. Vamos lá, eu vou acessar uma laje. Nesta laje, eu tenho como acessar ela com uma escada de mão, certo? Então, ao eu ter acesso nessa escada de mão, existe o risco de queda. Ok, então o acesso meu tem risco de queda. Mas quando eu chego na laje e eu vejo que essa laje tem um guarda-corpo, seja de estrutura metálica ou de madeira, ou de alvenaria, que está ali 1,20 m acima, né? Então não existe o risco de queda ali para mim executar uma atividade em cima desta laje, certo? Então é só para vocês diferenciar onde tem um risco de queda, onde não tem, certo? Onde é considerado trabalho em altura, onde não é considerado. Mas isso não cabe ao próprio trabalhador fazer essas ponderações e considerações, porque é o Departamento de Segurança do Trabalho, juntamente com outros profissionais, que vai fazer uma análise referente às atividades, certo? Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. Então, mais adiante teremos de novo essas três palavras: planejado, organizado e executado, certo? E nós temos uma nota aqui, colocamos ela de vermelho, o disposto na NR35 não significa que não deverão ser adotadas medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em altura igual ou inferior a 2 metros. Ou seja, simplificando para vocês, é o seguinte: eu estou abaixo de 2 metros, não quer dizer que eu devo trabalhar com andame faltando piso, não quer dizer que eu tenho que trabalhar sobre um bloco, sobre um tambor, não quer dizer que eu tenho que trabalhar numa escada sem estar ancorada, certo? Então, só citando esses exemplos para vocês. Então, tem que ter cuidado da mesma forma, como se estivesse trabalhando acima de 2 metros. Porém, sabemos que abaixo de 2 metros não se aplica o cinto de segurança. Porém, tem que ter a proteção coletiva ali. Até porque pode trabalhar um ou mais colaboradores ali, certo? Capacitação e treinamento. A capacitação, tanto tem que ter quem está treinando, quem é o instrutor, certo? Então, eu tenho que ter capacitação tanto da teoria quanto da prática. Não adianta nada eu só ler o conteúdo e chegar na construção, na frente de trabalho, na indústria, e não ter ali a proficiência
tanto prático quanto teórico. Então eu tenho que ter capacitação para treinar e capacitar quem está sendo treinado, certo? Então eu tenho que ter proficiência naquilo em que eu estou ministrando. Eu tenho que ter responsabilidade no treinamento, certo? E também quem é treinado de acordo com a NR35 tem que ter responsabilidade ao executar as atividades em altura, certo? Então vamos lá. O empregador, quando nós falamos de empregador aqui, pode incluir um CNPJ que é sem fins lucrativos, né? Igual as igrejas, né? Ou outras, por exemplo, aí uma pessoa física, né, que está construindo a sua casa. Então, isso é responsabilidade de quem está contratando ou quem está solicitando a mão de obra voluntária ali, certo? Deve promover um programa para capacitação dos trabalhadores para a realização de trabalhos em altura. Grava isso na mente de vocês, tanto vocês que vão trabalhar como seletistas, né, que é CLT, PJs ou voluntários, e até mesmo vocês que contratam ou solicitam essas mãos de obras, né? Tem que promover esse programa. Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico, que é o que nós estamos fazendo, né? Teoria, depois tem a provinha, e na prática, com carga horária mínima de 8 horas. Questão de prova. Então, presta bem atenção nisso aí. A carga mínima da NR35 são 8 horas, cujo conteúdo programático deve incluir no mínimo. Então vamos lá, o conteúdo programático tem que estar incluído no mínimo a norma específica, que é a NR35, logicamente, aplicáveis ao trabalho em altura, né? O que é norma, Reinaldo? É norma regulamentadora. NR é norma que regulamenta um tipo de atividade, um tipo de frente de trabalho, né? Nesse conteúdo programático tem que ter as análises de risco e condições impeditivas, né? Então, observando aqui as duas figuras, tanto da esquerda quanto da direita, ambas têm risco de quedas, por mais que a escada seja baixa. Se a escada, eu fazendo aqui uma análise de risco, vejo que essa escada poderia estar ancorada na parte inferior e superior, faltou esse personagem, né, ilustrativo aí, ter essa noção de ancorar a escada, faltou um capacete. Então isso que é uma análise de risco, ver onde tem um risco para o trabalhador, o colaborador, o voluntário, né, e eliminar esse risco através das análises de risco e do comportamento seguro, certo? Então, olhando aqui para o andame faltou escada, faltou piso, faltou guarda-corpo, né, uma linha de vida e assim por diante. Então tem que ter muita atenção nesses tipos de atividades. Um improviso aí, né, pode levar a acidentes gravíssimos, né? Os riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e as medidas de prevenção e controle. O que nós poderia para controlar esse risco? Guarda-corpo nesse andame, uma escada de acesso, e da escada, ancorar a escada e assim por diante, certo? No conteúdo programático, sistemas de equipamento de proteção coletiva, que é o EPC. O que podemos citar de equipamento de proteção coletiva? Podemos citar também, né, o guarda-corpo do andaime, certo? O ponto de ancoragem do cinto de segurança, a linha de vida, o trava-quedas. Podemos citar cones, fitas zebradas, tela-tapumes, né, para sinalizar as áreas. Nas escadas, a proteção coletiva é ancorar a escada da parte inferior e superior, e assim por diante, né? Aí nós falamos da linha de vida, né? Tanto a linha de vida pode estar na vertical quanto horizontal. Aqui nós temos diversos tipos de linha de vida acima do telhado, né? Linha de vida que está, por exemplo, aí no andame, alguém está pintando uma parede, está levantando alvenaria, né? Essa linha de vida tem que estar acima, preferencialmente sempre acima da cabeça do trabalhador,
né, para tentar minimizar a queda e assim por diante, certo? No conteúdo programático também, né, tem que ter os equipamentos de proteção individual para trabalho em altura, ou seja, todos os equipamentos aqui são essenciais para as atividades em altura, certo? Mas o cinto de segurança, ele é indispensável. Os demais também são indispensáveis. Mas ao subir no andaime, né, ou uma plataforma aérea, aí vocês têm que ter atenção sempre no cinto de segurança, porque ali está a sua proteção contra a queda. Os capacetes, calçado de segurança, quero chamar a atenção de vocês aí, principalmente aqueles que gostam de prestar atividades voluntárias. Não vai trabalhar com seu sapato bico fino, aquele sapato envernizado, com tênis, com chinelo, né? Usa o calçado de segurança, que pode ser um sapato com CA, que é sapato de segurança, ou uma botina de segurança também. Porque você vai subir no andaime, certo? Aí você vai usar o capacete, vai usar o cinto de segurança, vai lá, sobe de chinelo. Cadê a proteção do pé? Vai lá, sobe de tênis. Cadê a proteção do pé? Então, muita atenção sobre isso, certo? É até questão de prova, né? Referente a selecionar os equipamentos para as atividades em alturas. Então, compete ao profissional capacitado, né? Ao profissional da área de segurança do trabalho, acompanhado de outros profissionais. Deu uma dica aí, né? Então, muita atenção nisso. No conteúdo programático tem que ter os acidentes, né? Nós temos que relatar sobre eles nesse conteúdo programático, os acidentes típicos em quedas, né? Ou seja, nós falamos ali de organização, né? Então, a organização é verificar o que está por baixo do andame da escada, verificar se a linha de vida suporta o impacto, verificar se a escada suporta, porque pode acontecer essa situação complicada aí, né? Tem ali um material pontiagudo, o cobrador caiu, então isso entrou na sua pele, no seu corpo ali, e pode demorar tempos para recuperar. Então, muita atenção sobre isso. Aqui tem um relato, né? E é bem essencial que nós tenhamos atenção sobre isso, principalmente as atividades nos canteiros de obras, certo? As atividades na área industrial, né? Os acidentes mais frequentes são os que causam fraturas, luxações, amputações e outros ferimentos. Muitos causam a morte, né? Para o trabalhador. Nós temos aí tecnologias avançadas, né, que estão nas fábricas. Se nós tomássemos a adoção dessas medidas, né, eficazes de segurança, resolveria o problema da grande parte desses acidentes, tanto nas indústrias quanto nas construção civil, certo? E também nas atividades aí que a pessoa física contrata alguém para trabalhar, certo? Então, no nosso conteúdo programático tem que ter as condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros. Iremos praticar isso, certo? E aí, um cenário aqui sobre resgate em altura. Talvez o nosso cenário não vai estar tão avançado, tão tecnológico quanto esse, mas nós vamos tentar mostrar na prática como executar esses resgates, certo? Então cabe aos trabalhadores, olha só, cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo Departamento de Segurança do Trabalho. Aqui está CCB, mas poderia ser empresa limão, poderia ser um CNPJ, poderia ser indústria metalúrgica, farmacêutica e assim por diante. Então, quero chamar a atenção de vocês, que vão trabalhar voluntário também, né? Ou seletista, tem que ter atenção, cumprir os procedimentos, as disposições expedidas pelo Departamento de Segurança do Trabalho, colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nessa norma, deve colaborar
e não descolaborar, né? Ou, ou deixar de fazer, ou deixar de executar. Colabore, pratique segurança. Então, eu queria que vocês também tivessem bastante atenção sobre as responsabilidades dos trabalhadores, dos voluntários, dos PJs, seja quem for. Vocês têm o direito e devem tomar nota disso. Interromper suas atividades, exercendo o direito de recusa, toma nota, sempre que constatar evidências de risco grave e iminentes para a sua segurança e saúde ou de outras pessoas. Você tem esse direito de recusa. Você pode recusar, certo? Comunicar imediatamente à área de segurança do trabalho, o seu superior, administração, encarregado, né? Que vai tomar as medidas cabíveis. Agora, caso você não tenha atenção sobre isso, o que pode acontecer? Você pode ser omisso, né? Então, se você não zela pela sua segurança e saúde e de outras pessoas, você é considerado, né, é taxado como omisso. São ações de omissões no trabalho. Se você está deixando a pessoa trabalhar em altura, sendo que ela não tem o treinamento da NR35, ou não está usando os EPI, você está sendo omisso, certo? O empregador, o CNPJ, né, a pessoa que contrata a atividade ali, uma pessoa física, né? Vou contratar fulano de tal para fazer uma atividade do meu telhado, né? A igreja vai contratar, não, pode contratar também, né? Alguém para executar uma atividade lá sobre o telhado, ou vai convocar mãos de obras voluntárias, certo? Né? Deve realizar esse treinamento periódico e bienal, questão de prova. Os treinamentos são bienais, tá? A cada 2 anos. Então, se você está tendo esse treinamento hoje, no dia 23, 24 ou 30 do mês de junho, né, seja qual mês que for, do ano 2021, ou seja, então você vai realizar esse treinamento de novo no mês de junho de 2023, ou seja, atualizando o treinamento agora no mês de julho ou no mês de agosto. Então, vai ser no mês de julho e mês de agosto de 2023, ou seja, a cada 2 anos. Tá bem claro isso, né? Dei a dica da prova para vocês aí. Então, outras situações que pode levar a ter treinamento é mudança nos procedimentos, condições, operações de trabalho. Ou seja, existe um procedimento das atividades de pinturas ser executadas sobre andaimes. De repente, o CNPJ, o empregador, a pessoa física resolveu colocar uma plataforma aérea. Então, esses colaboradores são convidados a ter novo treinamento, tanto do procedimento de operar a plataforma aérea, quanto da parte teórica e prática da NR35, certo? Um evento que indica a necessidade de novo treinamento. Ou seja, um colaborador, ele houve uma falha ali, sofreu uma queda, só que porém ele não foi ao solo porque estava usando cinto de segurança. Mas essa queda que ele sofreu foi por distração dele. Quer dizer, então ele não absorveu o treinamento no total, né? Então ele é convidado a ter novo treinamento, certo? Então é um evento que está fora da curva, que não foi planejado, né? Que a gente não esperava que ocorresse. Evento que indica essa necessidade de novo treinamento, certo? Pode ser citado conforme eu falei aí, a falha do colaborador. Retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 90 dias, certo? Então, até 90 dias não tem novo treinamento. Ele ficou afastado 90 dias, não tem novo treinamento. 91 dias tem novo treinamento, certo? Então aqui, ó, praticamente eu já entreguei a questão toda para vocês, certo? Então toma muito cuidado que essa questão de prova é bem pegadinha. Então vamos lá. Planejamento das atividades, como eu disse para vocês no início do vídeo. Planejamento, organização e execução. Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador
capacitado e autorizado. Considera-se trabalhador autorizado, considera colaborador autorizado, considera voluntário autorizado. Toma nota. Para o trabalho em altura, aquele que é capacitado. Capacitado como? Treinamento teórico, faz a provinha, tem a prática, né? Então, isso é capacitado. Cujo estado de saúde foi avaliado. Quem avalia? Médico. Então, encaminhamos para o médico. E aí, no AS vai estar constando que ele está apto para executar essa atividade. Certo? Sem aptidão, não tem conversa. Não tem atividade em altura. E que possua anuência formal da empresa, do CNPJ, da pessoa física, enfim. Como que é essa anuência? Essa anuência formal, ela dá-se para uma permissão de trabalho em altura, uma análise de risco, uma carteirinha para atividade em altura que nós podemos ou não adotar, depende, né, do CNPJ, depende da empresa, certo? E afins, certo? Cabe ao CNPJ, empregador, pessoa física, avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura. Então isso aí é taxativo. Tem que ser avaliado o estado de saúde para todos que vão executar a atividade em altura. Esses exames sistemáticos de avaliação sejam partes integrantes de quê? Do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Deve estar nele consignados, ou seja, todos os exames médicos cabíveis, certo? Então, eletrocardiograma, eletrocefalograma e dentre outros. A avaliação seja feita periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação. Então, vai depender de cada situação. A situação de 2 metros de altura é diferente de quem está a 10 metros de altura. Então, isso é avaliado pelo Departamento de Segurança do Trabalho e encaminhado a situação para o médico, que o médico vai fazer essa avaliação junto com o Departamento de Segurança do Trabalho, ver qual situação, qual medida a ser tomada referente à saúde do trabalhador, aos exames a serem realizados e outras situações afins. Seja realizado o exame médico voltado à patologia que poderão originar mal súbito, olha só, mal súbito, queda de altura, considerando também os fatores psicossociais. O psicológico manda muito, né? E sociais também, aquilo que está ao seu redor, um problema familiar, um problema de dívida, certo? Um problema entre amigos aí, desentendeu, né? Tem outras coisas que pode levar. Então, aquilo que está ao seu redor pode movimentar o seu psicológico, né? Então, tudo isso é avaliado pelo médico do trabalho, né? A pessoa mais indicada é o médico do trabalho, certo? Cabe ao empregador, CNPJ, pessoa física, né, garantir a implementação das medidas de proteção nessa norma. Pessoal, tenha atenção nesse item B aqui, porque alguma dessas siglas vai ser questão de prova. Assegurar a realização de análise de risco, AR, né, e quando aplicável, a emissão de permissão para trabalho em altura. Então vai ter lá uma prova, na prova, né, aliás, uma questão que vai estar lá as siglas, né? Vocês não vai falar que é outra coisa diferente que da permissão para trabalho em altura, né? Olha, dei a questão da prova de novo aí. Então aqui, ó, permissão para trabalho, certo? Então, permissão para trabalho, PT. Pronto. Entreguei para vocês. Desenvolver procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura, né? Então, o CNPJ, o empregador, a pessoa física tem que desenvolver esses procedimentos operacionais, certo? Operação mais segura, tipo de EPI a ser usado, tipo de ferramenta, né? Operação que seja menos dolorosa, menos arriscada e assim por diante. Assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis, certo? Então, fazer avaliação em loco, certo? E isso deve ser feita pelo Departamento de Segurança do Trabalho.
juntamente ao encarregado ou engenheiro, verificar as condições, né, físicas daquele andame, da plataforma, da parede, da laje, do tubulão e assim por diante. Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotada todas as medidas de proteção, certo? Se não tem proteção, não tem trabalho, não tem atividade. Então aqui nós vamos falar um pouco da NR18, uma rápida fala aqui, que ela relata sobre o cinto de segurança, né? Todos os trabalhadores devem utilizar cinto de segurança, tipo paraquedista, certo? Ligado a um cabo guia, fixado na estrutura independente do equipamento, certo? Independente do andame, independente da escada, independente da plataforma e assim por diante. Independente do andame balancinho, da cadeira suspensa, certo? Salvo situações especiais. Aí tem que ser tecnicamente comprovadas por profissional legalmente habilitado. Ou seja, a área de segurança do trabalho, juntamente com uma outra área aí, afins aí. Vamos citar um exemplo, um engenheiro mecânico, né? Ele está ali e vai verificar a situação da cadeira suspensa ou do andame balancinho, né? Então foi comprovado por ele, comprovado pela área de segurança do trabalho, então pode ser colocado, né, a linha de vida ou cinto de segurança ali acoplado. Mas isso é só se provado formalmente, certo? Porque pode romper o cabo de aço do andame suspenso, da cadeira suspensa. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? São somente os profissionais que devem fazer essa avaliação. Se não tem comprovação que é seguro, não vai colocar o cinto de segurança no andame suspenso, ou andame balancinho, ou cadeira suspensa, certo? Vamos falar um pouco sobre os andames, né? Tubular, fachadeiras de madeira. Os andames tubulares, ele tem que estar completo, certo? Se não tiver completo, não vai executar atividade. Tem que ter guarda-corpo, tem que ter rodapé, tem que ter plataforma, né, que é o piso, e é em toda a dimensão. O andame é 2x2, 2x2 tem que estar coberto com piso. Não é cobrir 1 metro e deixar outro vago, não existe isso. A gente observa muito isso nos canteiros de obras, nos postos de trabalho, né, que vai lá, monta o andame incompleto. É proibido, né? Tem que ter o painel tubular, a escada para acesso, que é a escada marinheiro, certo? Barra de ligação, certo? E aí assim, dessa forma, podemos subir no andame. Os andames devem ser dimensionados e construídos de modo que suporte os pesos, né? Ele tem que suportar o peso. E senão vai acontecer um andame de madeira aí, né? Ele pode romper, cair um colaborador em material e tudo, e aí causar lesões graves ou até levar à morte. Então, muito cuidado com isso aí. Distribuir uniformemente o peso no andame, avaliar a madeira, certo? Só assim é liberado a madeira para andame. Fora isso, né? É andame tubular mesmo. E quem vai fazer essa avaliação é a área de segurança do trabalho, verificar como estão as condições aí e dessas madeiras, certo? É proibido o trabalho em andames na periferia da edificação sem que haja proteção adequada, fixada a estrutura da mesma. Então, essa estrutura ela tem que suportar esse andame, tem que suportar impacto se ocorrer, certo? Então não vai colocar, ancorar o andame em qualquer estrutura. Não é dessa forma que faz. Então, muita atenção sobre isso. Ancora o andame na parte inferior, superior, tendo condições, ancora na parte do meio também, e assim por diante. E voltando aqui nesse andame, ó, o andame completo, ele tem piso, tem rodapé, tem guarda-corpo, né? Tem um personagem aí trabalhando com cinto de segurança, tem uma tela fachadeiro, certo? É proibido o deslocamento das estruturas dos andames com o trabalhador sobre os mesmos. Não pode, não faça isso. Você pode comprometer a integridade física desse trabalhador, levar ele a acidente, esse andame pode tombar. Então, pessoal, prezados, não movimente nenhum trabalhador em cima do andame, né? Essa rodinha ela se aplica quando você vai dar uma manutenção dentro de um salão, num galpão onde o piso fornece condições, né?
e aí você tem que movimentar ele, então você coloca ali as rodinhas. Fora isso, é sapata, certo? Mas tendo a rodinha, não pode movimentar com outro trabalhador em cima, certo? Piso, né, de toda dimensão, já falei sobre isso. Eu vou falar de novo, é porque a gente pega muita frente de trabalho com essas condições, então tenha muita atenção, né? As escadas de mão, gostaria da atenção de vocês agora, referente às escadas de mão, né? Deve ter seu uso restrito para atividades, né? Para acessos provisórios e serviços de pequenos portes. Ou seja, eu considero aí atividades aí de pequenos portes aquela que está, né, abaixo de 10 minutos aí. Fora isso aí, pessoal, é andaime, certo? O que eu digo 10 minutos? Por exemplo, o cobrador ele vai ter em torno de 5 minutos para ancorar a escada, subir na escada e talvez ali trocar uma lâmpada. Então, se está numa parede lateral, beleza, trabalha com a escada. Agora você está trabalhando no meio de um salão para trocar uma lâmpada, você vai usar a escada? Muita atenção nisso aí. Tenha atenção nisso. Não use escada para trabalho duradouro, certo? E principalmente no meio do galpão ou meio de um salão de uma igreja, certo? Muita atenção sobre isso. As escadas de mão poderão ter até 7 metros, no máximo 7 metros, certo? De extensão e espaçamento entre os degraus, certo? O espaçamento entre os degraus deve ser uniformes, certo? É o que nós vamos falar aqui, principalmente nas construções. Tem aí um degrau que está com 20 centímetros, outro está com 40, 50 de espaçamento, né? Então toma muito cuidado com isso, certo? Então tem que ter essa variável de 5 centímetros aí de variação, de 25 a 30, que leva a nós uma variável de 5 centímetros de diferença de espaçamento entre os degraus, certo? Vamos ter atenção aí também referente à largura, né? Tem que dar uma variável de 45 centímetros a 55 centímetros, né? Tem que ter encaixe, porque não adianta nada eu só bater o prego e não fazer esse encaixe. Pode ser que venha a romper esse degrau. Então muita atenção nisso aí, certo, pessoal? A escada de mão deve ultrapassar 1 metro do piso superior, ou seja, você vai ter uma escada com 7 metros de altura e ela vai ter um ultrapasse aí, né, de 1 metro, para você ter condições de sair dessa escada com segurança, ter onde apoiar a sua mão, certo? Nós vamos falar agora um pouco sobre a percepção de risco, né, e um resumo recapitulando o que é EPI, né? O acidente acontece quando nós achamos que a rotina é sempre igual, quando você quer trabalhar com pressa, descuidar-se de pequenos detalhes, fadiga, frustrações, problemas particulares, displicência, achar que nunca vai acontecer, certo? E aí que estão as percepções de risco. Eu tenho um operador de empilhadeira que elevou um colaborador sobre uma plataforma e outro andaime, né? E ele ficou por baixo ali. O contragiro dessa empilhadeira pode soltar e essa plataforma e esse andaime cair sobre esse trabalhador que está distraído lá, esse operador de empilhadeira. E o que está lá em cima também cair e vindo ambos a lesionarem. Do outro lado, tem um operador de empilhadeira elevando outra empilhadeira, com outro operador em cima e mais um outro colaborador em cima, descendo uma carga. Isso são atitudes de risco, comportamento de risco. Então nós temos que perceber situações semelhantes a essas, que pode estar na área industrial, num supermercado, que pode estar num salão de uma igreja, né, num canteiro de obra e assim por diante, né? Outra coisa, uma escada de madeira sendo escorada por outras madeiras para trocar uma lâmpada em cima de um caminhão. O que pode ocorrer isso aí? Acidente com gravidade, porque uma madeira dessa pode romper, certo? O colaborador sem cinto de segurança,
ele pode sofrer um desmaio. Do outro lado, nós vemos aqui um trabalhador numa escada de alumínio sobre a água, mexendo com parte elétrica. Alumínio, água, condutor de energia, esse colaborador está querendo ser eletrocutado, certo? Outra situação, um colaborador trabalhando, né, do lado de fora da janela aí do prédio, né, com outro colaborador segurando. Se esse colaborador sofreu um impacto de uma queda aí, o que está segurando ele, a hora que a mão dele esquentar, ele vai soltar essa corda. Então tem que ter essa percepção de risco, né, nas atividades, no canteiro de obra e assim por diante, né? E aí tem essa questão aqui, ó, esse item que fala para nós sobre o que é EPI. Tem muitas pessoas que confundem. Eu acredito que esse tema vai estar na prova. EPI, para os fins de aplicação dessa norma regulamentadora, que é a NR6, né, considera-se equipamento de proteção individual, o EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça à segurança e à saúde do trabalhador. Questão de prova. Então, a norma regulamentadora NR6, no seu item 6.3, a empresa, o CNPJ, né, a pessoa física que contrata alguém, ela é obrigada a fornecer aos empregados, tudo gratuitamente, EPI adequado ao risco, né, que seja adequado ao risco que o trabalhador está exposto e em bom estado de conservação e funcionamento. Da mesma forma, os empregados são obrigados a fazer o uso do mesmo, mantê-lo limpo e zelar pela sua guarda e conservação, certo? Então, no caso do trabalho em altura, cinto de segurança, que é o carro-chefe, capacete e os demais, certo? Questão de prova também. Definições de acidente de trabalho. Então, acidente de trabalho, aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, seja ele voluntário, né, ou seletista, PJ, a serviço da empresa, do CNPJ, ou instituição, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doenças que causem morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, certo? Então esse é o acidente. Incidente é todo evento não planejado que cause perda de materiais em equipamentos ou máquinas que pode levar a um acidente. Então o incidente não tem um colaborador com lesão. O acidente tem, só para diferenciar um do outro, certo? Nós vamos ter aqui agora, caminhando já para a parte final desse vídeo, as noções básicas de combate a incêndio, certo? Só para ter um conceito, um conhecimento básico, como eu disse no vídeo anterior, trabalhando no andaime com materiais que podem vir a provocar um incêndio, você tem que ter o conhecimento básico. Então, o fogo é uma reação química que produz luz e calor. Nós estamos vendo um palito de fósforo, uma tampa de fogão, que está sob controle, né, do ser humano, e tem um incêndio, que é o fogo fora de controle, né, que aí está uma edificação sendo consumida pelas chamas. Então, diferenciar fogo e incêndio, certo? As classes de incêndio é classe A, B, C e D. Classe A deixa resíduos, queima em superfície e profundidade. Aí tem uns exemplos: tecido, papel, madeira, borracha, plástico, etc. Classe B, líquidos inflamáveis, né? Queima os gases liberados, que é gasolina, álcool, diesel, entre outros. Classe C, equipamentos elétricos, né, e eletrônicos, que são energizados, né? Pode ter um computador que está desligado, ele pegou fogo, não quer dizer que ele está ali energizado, certo? Pode ter um computador que está ali ligado na energia, que pegou fogo, e ele está energizado. Da mesma forma, os cabos e fios elétricos e lâmpadas, certo? Metais pirofóricos, né, que é o classe B. Magnésio, tanto está mais ligado na indústria, principalmente indústria automobilística, fundições de metais, dentre outros, certo? Então, cada tipo de classe de fogo tem a restrição de uso de
de um tipo de agente de combate a incêndio. Por exemplo, eu não devo usar o CO2 no classe A, certo? O CO2 pode aumentar o fogo. O mais indicado seria o, o, o extintor de água pressurizada. Porém, ele, como eu disse no vídeo anterior, ele já quase não está sendo usado nas indústrias e nas construções civis. Mas tem o hidrante, então, no caso, usaria um hidrante dependendo do tamanho, do porte da empresa ou do ambiente de trabalho, certo? Então, mas eu posso usar o extintor ABC, certo? No classe B, eu não posso usar água de maneira nenhuma. A água, ela pode ter contato com a superfície que está quente e, dependendo da situação, ela pode evaporar e causar explosão, expulsando os líquidos que estão sendo pegados pelo fogo ali, certo? Classe C também não se usa água para combater, que é água condutor de energia. O classe D da mesma forma, pode gerar explosão, certo? Então, ambos, só dando assim uma boa notícia para vocês, pode ser usado o extintor ABC. Então, nós podemos ter perto de uma betoneira um extintor ABC, podemos ter perto de um quadro de distribuição elétrica um extintor ABC, e assim por diante, mas nunca o extintor AP, que é água pressurizada, certo? As noções básicas de primeiro socorro, só para recapitular com vocês, certo? Antes de nós iniciar qualquer atendimento, né, de emergência, nós vamos acionar o serviço de emergência. Então, vamos garantir primeiro a nossa segurança, porque uma vítima tem, então nós temos que ver as condições que se encontra o ambiente para me socorrer. Se é uma queda de um muro, se tem risco de cair alguma coisa em mim, eu não vou lá socorrer. Se essa vítima é uma vítima de choque elétrico, eu não vou colocar a mão nela, tem que observar. Se é vítima de afogamento, também da mesma forma. Se é uma vítima que está aí sangrando, eu tenho que ter os equipamentos, né, para tentar estancar a hemorragia dessa vítima. Lembrando que eu posso ser contaminado com sangue, que a vítima possivelmente pode estar ali saindo esse sangue da vítima, certo? Então, eu posso acionar o bombeiro contra o SAMU. Aí, só aqui recapitulando, sinais vitais, são sinais inerentes a cada indivíduo, que nos permitindo assim saber se a pessoa está viva, né, quando apresenta os sinais vitais, ou possivelmente morta quando esses sinais estão ausentes. Ou ainda através de verificação em seus valores, né, não há possível alteração no corpo. Mesmo faltando sinais vitais, nós não podemos afirmar que a vítima está morta, certo? Então aqui, ó, sinais vitais: temperatura, pulso, respiração e pressão arterial, certo? Temperatura dá para verificar, talvez encostando a mão sobre a face da vítima. Pulso, a gente vai colocar o dedo sobre a veia caótica ou sobre o pulso da vítima ali, e assim por diante. Respiração, o tórax vai movimentar, o abdômen, né? Pressão arterial já é com o aparelho. Então, é só para vocês terem uma noção básica referente a prestar primeiro socorro, certo? Então vamos aprender a diferenciar, porque é questão de prova também. Parada respiratória, né? É um quadro que a vítima está inconsciente. Ela tem pulso, porém não respira. Então ela está pulsando, porém não respira. Essa é a parada respiratória. Então, aqui está que adultos façam insuflação a cada 5 segundos. Desconsidere isso, porque isso é para socorristas profissionais. Mas para vocês, como eu disse no vídeo anterior, são 100 compressões por minuto. Finalizou o primeiro minuto, não voltou a respirar, continua o ciclo de 100 compressões no tórax, certo? Ou até que chegue o socorro, né? Agora nós vamos diferenciar, né, a parada cardiorrespiratória. Nós vimos que a parada respiratória, né, a vítima está inconsciente, tem pulso, porém não respira, certo? A parada cardiorrespiratória é um quadro que a vítima está inconsciente, não respira e não tem pulso. Ou seja, parou de funcionar a respiração e o coração, certo? Desta forma, também não podemos afirmar que encontra-se em óbito. Quem vai falar isso e relatar sobre isso é o médico, certo? Nós não somos médicos.
né? O local da massagem cardíaca externa é achando, né, colocando a mão, 2 dedos acima do processo tifoide, simplificando para vocês, entre a linha dos mamilos, certo? As mãos devem ser sobrepostas, né, os dedos entrelaçados, e somente uma das mãos em contato com o osso externo, ok? Então, tanto para fazer essas compressões, né, no tórax da vítima, tanto em criança, adulto ou bebê, as compressões são 100 compressões, certo? Não é menos e nem mais. E isso por minuto, certo? Voltou a respirar, para. Não voltou, tem que aguardar o socorro chegar. Então, para que nós fazemos isso? Para que o sangue circule, substituindo o trabalho que seria feito pelo coração. E automaticamente pode levar oxigênio para o cérebro, né? E tentar também empurrar ar através dessas compressões, certo? Uma obstrução respiratória também é diferente. É um quadro que algum objeto ou alimento está aí, obstruiu a passagem de ar, né? Dificulta. E aí não tem o ar nos pulmões da vítima, né? E dificulta a vítima a respirar, né? Então você pode ter uma obstrução parcial ou total. A parcial, a vítima fala, ela pode tossir e emitir sons. A total, a vítima não consegue falar, nem tossir e emitir sons, certo? Então, só dando uma recapitulada aí. Pessoal, muita atenção sobre isso aqui. Vítima de trauma com lesão grave, significativa. Você vai verificar o nível da consciência da vítima. Pergunte: oi, tudo bem? Ó, não pergunta que dia que é hoje, por exemplo. Que eu vou ter dúvida também, mesmo eu estando consciente, né? Com tudo normal aqui na minha mente, né? Eu vou ter dúvida que dia que é hoje. Então você vai perguntar para a vítima qual que é o nome dela, onde que ela mora, né? Se ela tiver dificuldade de responder, assim possivelmente ela pode estar confusa, certo? Então, você pode me ouvir, pode falar, né? Então, aí você vai verificar o nível de consciência da vítima. Importante, se a vítima estiver caída ao solo, o socorrista deve ajoelhar ao seu lado, tá? E manter sempre um ou os dois joelhos no solo para prestar o socorro, certo? E aí nós vamos falar mais um pouquinho sobre o SAMPU, né? Que é sinais e sintomas, certo? Alergias, medicamentos que faz uso, problemas médicos anteriores, última alimentação oral e mecanismos de lesão, certo? Isso para fazer uma avaliação, a verificação sobre as condições e passar quando chegar o socorro, chegar o SAMU, o bombeiro e assim por diante, certo? Bom, também tem um estado de choque, é questão de prova, né? Então, estado de choque, respiração e pulso rápido, é sinal de estado de choque. Palidez da face, pele azulada e fria, lentidão no repreenchimento capilar, pele úmida e fria, transpiração forte, pupilas dilatadas, olhos escuros e fundos, ânsia, vômito e náuseas, perda de consciência, em choque profundo, queda ao chão. São esses sinais de estado de choque. O que vamos fazer? Essa é a questão de prova. Colocá-la de pernas elevadas, afrouxar suas roupas e mantê-la aquecida, certo? Que aí você vai manter uma temperatura adequada e evite abafar a vítima ali, né? Conversar com a vítima. Abafar é afastar os curiosos, que chega aqui um monte de curioso ali que não vai prestar socorro, mas aí fica ali ao redor tentando e atrapalha até a passagem de um ar mais puro ali para essa vítima, né? Então conversar com ela se ela estiver consciente, observar se não há objetos ou secreções na boca da vítima, de maneira que ela possa, né, asfixiar com esses objetos. Alguns exemplos: bala, chiclete, prótese, né, e tentar descobrir a causa do estado de choque, certo? Que pode ser hemorragia interna, externa, queimadura, ferimentos, acidentes por
choques elétricos, etc. Certo? E aí, afrouxa as roupas e cintos. Se a vítima tiver suspeita de hemorragias no crânio ou fratura nos membros inferiores, não eleve-os, né? Porque pode comprometer a lesão ali. E não dar líquidos que pode atrapalhar a cirurgia, se tiver de fazer alguma cirurgia, certo? A situação é difícil? É, né? Então, para ajudar alguém, a gente sabe que é difícil. Podemos apavorar, mas o socorrista tem que manter calmo, certo? E responder as perguntas, se você estiver ligando lá para o atendente, pausadamente, para passar as informações devidas e corretas e para verificar se vem um médico para a área ou se nós temos condições de levar a vítima, né? Não dar informação equivocada, falando que a vítima morreu e às vezes ela está ali só inconsciente, nós falando que morreu, aí vai para o local um rabecão. Então muito cuidado. Queimaduras também vai ter questão de prova. São ferimentos dolorosos, né? Se for extenso ou profundo, a vítima tem que ser conduzida ao pronto-socorro, principalmente quando atinge vias aéreas ou região genital. Cuidado com isso. As queimaduras, as causas podem ser por frio, calor. Então, se queimou por frio ali, você não vai jogar água gelada para tentar amenizar a dor da vítima, né? É a água a temperatura ambiente. Da mesma forma, o fogo. Queimou por fogo, né? A água gelada você vai jogar ali. É temperatura ambiente. Eletricidade também causa queimadura, produtos químicos. Da mesma forma, cuidado, se tiver presença de eletricidade no corpo, ainda você joga água ali na vítima, ela pode ser eletrocutada. Produtos químicos, alguns reagem com água, então por isso a indicação é sempre umedecer um pano, né? Passar e tirar o excesso do produto químico, para depois então você jogar água, certo? Para resfriar. Classificação das queimaduras, que é primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Questão de prova, tá? Então, o primeiro grau atinge a primeira camada da pele e apresenta vermelhidão. Segundo grau, queimadura mais profunda e apresenta bolhas. Terceiro grau, tão profunda que causa necrose local e atinge ossos e músculos, certo? O que vamos fazer? Imergir, né, um recipiente com água limpa por alguns minutos ou debaixo da torneira. Anota isso, grava isso. Bolhas não devem ser furadas e nem roupas aderidas devem ser arrancadas, certo? Não use receitas caseiras, né? Pomadas antissépticos ou anestésicos não devem ser usados sem indicação médica, questão de prova também. Assim como supostas medicações caseiras, né? Não use pasta de dente, pó de café, clara de ovo, tem uns que usa perna de aranha, dentre outros, né? Não faça isso. Olhos queimados, irrigar continuamente por alguns minutos e vedar ambos os olhos após irrigar, né? Para tentar diminuir a movimentação da área lesada, porque os olhos movimentam essa energia. E com o que eu vou irrigar? Com soro fisiológico, certo? Então as queimaduras não dispensam os cuidados médicos, encaminha para o médico. Quanto mais cedo se busca socorro especializado, mais chance o acidentado tem de se recuperar, certo? E aí, terminando esse vídeo, né, o resumo, recapitulando o que vocês aprenderam nos vídeos anteriores, por mais difícil que seja a situação, mantenha calma, siga as instruções do atendente com o bombeiro e as instruções do treinamento que vocês estão sendo instruídos aqui, tanto teórico e futuramente a prática. Então, abraço para vocês todos, muito obrigado, tchau!